Vocês devem ter acompanhado um debate muito intenso nas redes com relação ao aumento do preço dos alimentos, né? A inflação que tem se abatido sobre o Brasil tem pegado principalmente os recursos que as famílias trabalhadoras dependem mais para poder sobreviver. É normal, porque tudo o que é escasso vale mais. E a comida é aquilo que é mais escasso em tudo, porque as pessoas precisam para sobreviver. Aumento do preço da carne, aumento do preço do café, aumento do preço de vários gêneros alimentícios e que aparentemente não estão passando por nenhum tipo de processo para poder ter uma política concreta de reversão desses preços, né? Na verdade, E por que será que eles aumentaram o preço? Não foi por causa da desvalorização da moeda? Não foi nada disso? Olha que eu acho que foi. pelo contrário, a gente está vendo que a solução que está sendo encontrada para esse problema é mais ajuste fiscal, aumento da taxa Selic, Lá está, porque quando há aumento de taxa de juros, isso quer dizer que é para desacelerar a economia, para não se consumir tanto. É para isso que serve o aumento da taxa de juros. aceleração da economia. E ontem, acho que foi ontem ou essa semana, mas vou dizer ontem, o presidente Lula fez uma declaração, no mínimo, problemática. Então, vamos analisar o que foi essa declaração aqui. Bom, vamos lá. Lula defende processo educacional da população sobre preço dos alimentos e sugere compra de similares. Mas não era melhor educar a população para combater a corrupção que existe na política brasileira? Não era melhor fazer isso? Em vez de dizer às pessoas, olha, não comas isto, come aquilo. Era melhor assim, não era? Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Então faz o mesmo com as tuas coisas. Se as tuas coisas estão caras, não compras. Deixa de comer também. Faz igual. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender. Não, não vai vender no prejuízo. Né? Se comprou a um X preço, não vai vender no prejuízo. Vê-se logo que é político. Político não percebe economia. Porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, Os impostos, por exemplo, são uma coisa que são exageradamente caros e não traz benefício nenhum. Vamos deixar de pagar também, hein? eu vou deixar aí na prateleira, eu não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É Meu necessário que a gente Deus. faça. O povo não pode ser extorquido. Perfeito. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. Não é por causa do salário muito aumentado que o preço aumentou. O preço aumentou porque há mais dinheiro em circulação. É só por causa disso. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Bom, A não ser que seja o governo. O governo já pode. O governo já pode explorar-se quem ele quiser. essa declaração. Ai, ai, ai. Dito isso, né? Ninguém pode explorar ninguém, esperar a responsabilidade dos produtores, dos empresários, né? Aparentemente, o maior defensor da mão invisível do Estado está aqui, né? Está aqui fazendo essa declaração. Basta você não comprar e o preço abaixa. Mas está, vais morrer à fome é sempre menos um consumidor. Quantas mais pessoas morrerem à fome, são menos consumidores. Boa, boa, boa. Porra, e como é que ninguém nunca pensou nisso? Tenho que concordar com este comunista. Como é que ninguém nunca pensou nisso? É verdade. Como que ninguém nunca pensou nisso? Como que ninguém nunca pensou nisso? Cara, é simplesmente inacreditável. Simplesmente inacreditável. Isso está acontecendo, gente, nesse movimento que a gente está, como eu havia comentado, acompanhando um processo de inflação da alta dos alimentos, né? E tem um grande problema em relação a essa declaração, enfim, né? Ela é muito problemática em muitos sentidos. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise disso aqui, né? Então, em primeiro lugar, deixa eu só voltar a tela aqui. Ó, Estevão Castro, é igual que nem não cagar todo dia. É, cara, é exatamente a mesma coisa. É exatamente isso.
Essa declaração, ela mostra que o compromisso do governo O compromisso de qualquer governo é roubar a população para enriquecer e para ter poder. É esse o compromisso de qualquer governo. Quem achar que o governo está ali para proteger as massas está errado. Está mal, está errado. não é um compromisso com a diminuição efetiva do preço dos alimentos a partir da consolidação de uma política concreta, né? A política é deixar de ter regras estúpidas na economia. Se a economia não tiver regras estúpidas, os preços baixam. Cara, é assim, se você pegar semioticamente, se você conseguir pegar o teor político por trás dessa mensagem, ela tá colocando a responsabilidade que tá impedindo que os trabalhadores possam consumir para dentro dos próprios trabalhadores. Então é o trabalhador que precisa ter essa noção, que precisa ter essa consciência de tá muito caro, não vou consumir. Aí o empresário vai baixar o preço porque O empresário nunca vai ficar a perder dinheiro, porque é assim, se o valor da moeda baixa, é normal que o preço aumente. Não é vender mais barato só para as coisas não estragarem. Isso sim é quando as coisas estão a acabar a validade. Agora, se as coisas estão caras e as coisas ficam mais caras por causa da desvalorização da moeda, é normal que o empresário tenha que vender as coisas mais caras. senão aquilo ali vai estragar. Bom, eu acho que a gente já pode, em primeiro lugar, destacar que o empresário, ele não vai abaixar o preço porque ninguém está comprando, né? Ele não vai abaixar o preço Obviamente. porque ninguém está comprando. Ele vai fazer como tem sido feito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, que é simplesmente descartar aquilo que o trabalhador não está podendo comprar, né? Ele vai simplesmente descartar. Não existe isso desse equilíbrio da lei da oferta e da demanda, né? Como se Isso existe. Quanto mais oferta de um produto, menos ele vale. Quanto menos oferta de um produto, mais ele vale. Isso são regras básicas de a economia. diminuição do volume de compra do trabalhador pudesse afetar diretamente no preço que aquele alimento ou que aquele item está valendo, sabe? E quando a gente pega para analisar essa A água não é uma coisa que seja assim muito cara. Porque existe em qualquer lado água. E petróleo? Porquê que petróleo é caro? Porque não existe em qualquer lado. Tu não cavas numa terra e tem petróleo. Já ao contrário da água, cavas numa terra, vais encontrar água quase obrigatoriamente. mensagem aqui, ela tem um fundo político e um fundo de teor que é igualzinho às mensagens que o Bolsonaro fazia durante a gestão dele, que era para os mercados serem mais patriotas, que era para a galera não fazer cocô todo dia para poder economizar água. É como se fosse meramente produto da escolha do trabalhador, né? Então o trabalhador, ele precisa escolher melhor esses produtos. Então você joga toda essa responsabilidade para cima do trabalhador. E assim, né? Não é como se as pessoas não soubessem disso, né? Ah, quem chega no mercado e olha que um bagulho tá caro, não vai comprar. Que solução milagrosa. Acredito. Não boto fé. Não acredito nisso. E aí você parece que tá chamando o trabalhador de idiota, cara. Burro. Tá chamando o trabalhador de burro. Tu és comunista, mas neste vídeo nem estás a ser assim tão comunista. Estás a perceber como é que as coisas funcionam na realidade. Estás a perceber que os políticos são políticos e não vou deixar de ser políticos só porque as pessoas estão a passar fome. O que eles querem é roubar. Mais nada. Burro, burro. Sabe? É isso. Ah, precisamos criar uma educação, uma consciência sobre. Olha, o que os políticos querem é isto, olha. É isto que os políticos querem. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Toma lá no curtir. O Mas preço nada. dos alimentos para que os trabalhadores. Pô, cara, desculpa, assim. E aí o que acontece é a extrema-direita vai lá, pega esse trecho, pega esse pedacinho da fala e se utiliza de maneira oportuna, de maneira demagógica, né, de maneira bastante safada e canalha, o fato de que essa declaração é uma bosta. É uma bosta, né? Ela é uma merda. E eu acho O Salvo dizer alguma coisa de jeito. Daquilo que eu ouço dele, ele só diz merda. que ela também mostra de maneira muito didática que o governo não tem um compromisso político concreto com um projeto de emancipação dos trabalhadores. Não tem. Os trabalhadores só servem para votos, pá. Só para isso que eles servem. A única coisa que um político tem interesse é na caneta do poder. Quando tem a caneta do poder, ele caga por bolsa abaixo. É só isso. Porque está compromissado com o ajuste fiscal.
A gente viu no nosso vídeo sobre a guerra dos bonés e o falso nacionalismo neoliberal, o quanto esse compromisso com o ajuste fiscal acaba fazendo com que o trabalhador seja visualizado, né, como uma massa de manobra, com esses slogans vazios, com esse tipo de perspectiva que não tem nenhum conteúdo político, e você isenta qualquer tipo de responsabilidade dos próprios setores produtivos, né? Porque aí vale lembrar mais uma vez que esses grandes produtores, esses grandes empresários que produzem o café, que produzem a carne, etc, etc, estão nadando em rios de dinheiro. Não é bem assim, porque se eles têm concorrentes e os concorrentes fizerem mais barato, eles vão à falência. Isto funciona é a lei de mercado. Sabes como é que funciona a lei de mercado? A lei de mercado funciona assim. Se tu tens muito de um produto, o produto vai valer pouco. Se tu tens pouco de um produto, o produto vai valer muito. E é a nível mundial. Não é só porque um país tem um poder de compra fraco que temos que vender para aquele país. Não é assim que funciona. Nós temos um mercado mundial e se esse mercado mundial o país consegue comprar toda a nossa produção, essa produção vai para aquele país, porque esse país conseguiu comprar. Se tu não consegues comprar, é um problema que tu tens que resolver. É assim que funciona a economia mundial. Estão nadando em rios de dinheiro com um plano safra e mais de 400 bilhões de reais. Estão nadando em rios de dinheiro com a alta do dólar, o que faz com que as suas exportações se encareçam e eles ganhem mais. E aí você não tem Qualquer empresário faz isso. Vai ganhar mais dinheiro, ele manda para onde dá mais dinheiro. nenhum tipo de política consistente para poder barrar o aumento do preço dos alimentos. Você não tem nenhuma política consistente. Não se pode barrar para esses alimentos, só depois as prateleiras ficam vazias, pá. Então, isso é mesmo política social. Eu pensei que estavas a falar. Tu já estás a começar mal. Hein? Olha, estamos com 7 minutos de vídeo e já estás a dizer merda. Então, barrar para os alimentos, que vais fazer socialismo na comida, para ficar com prateleiras vazias. Pá, não digas merda. Consistente que de fato vá onerar esses produtores ou criar condições para que esses alimentos sejam de fato barateados para os trabalhadores. Mas como é que vais baratear um alimento se ele tem um custo de produção? Como? Você deposita a responsabilidade disso sobre o consumidor final. Agora, eu queria que todo mundo que fosse de esquerda, que todo mundo que fosse progressista, fizesse um esforço, né? Fizesse um esforço no sentido de imaginar o seguinte: imagina se isso aqui tivesse sido dito na época do governo Bolsonaro. Imagina se isso aqui tivesse sido feito na época do governo Bolsonaro. Ia estar todos os progressistas assim, que absurdo, que não sei o quê, o cara é aliado do agro, e blá blá blá, blá blá blá. Quando na verdade o que a gente tem é uma virada de chave que você tem o mesmo conteúdo político, então é a mesma responsabilização individual, sem nenhum tipo de alteração concreta nas políticas que estão fazendo com que o café se torne tão caro. Tá ligado? Pô, o preço do café tá R$28. E aí você tem outras aberrações como essas daqui, né? Bebida, sabor café tradicional. Cara, eu nem sei o que é uma Só compra quem quer, pá. Se tu não tens dinheiro para comprar café, compras bebida de sabor a café. Não vejo problema nenhum nisso. bebida sabor café. Eu não consigo conceber o que é uma bebida sabor café que vem no pó para preparar café. Tipo, é bebida à base de café. Ou seja, não tem nem mais café. É para ficar mais barato, pá. Só serve para isso, para ficar mais barato. Não tem nem mais café. Porra, puta que pariu, mano. Aí vão ficar os caras falando assim: ah, não pode criticar porque senão a extrema-direita volta. Não pode criticar porque senão o Bolsonaro vai se utilizar disso. Gente, sabe quem tá criando terreno? Sabe quem tá criando condições pra extrema-direita utilizar isso como plataforma política pra poder gerar essa mensagem de oposição e aí apresentar uma falsa alternativa a essa dimensão política? O próprio governo. O próprio governo, que está mais preocupado em fazer a guerrinha de boné, o Brasil para brasileiros. Está mais preocupado em ficar fazendo brincadeirinha, em ficar fazendo... Desde quando é que o governo se preocupou com os brasileiros? Nunca se preocupou. Todos os governos se preocupam em encher o bolso e o tráfico de influências. É assim que funciona em todos os governos e sempre vai assim que vai funcionar. memezinho de Twitter, da internet. Pô, cara...
Aí não dá, né? Aí não dá pra reclamar que os caras vão chegar em 2026 com o pau torando, o pau duraço, querendo ganhar a eleição. Qual que vai ser o apelo que o governo federal e as forças progressistas vão conseguir ter no meio da classe trabalhadora? Porque o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos é uma queda na popularidade do governo Lula. A gente já viu isso no nosso vídeo sobre o Banco Central, mas a gente vai abrir aqui de novo, e que está acontecendo justamente nos setores que ganham até 2 salários mínimos. Vamos dar uma olhada. É interessante a gente observar o processo de desenvolvimento da pesquisa para a gente conseguir ter essa noção mais científica, né? No começo de 2023, quando o governo assume, existe um momentum, né? Existe ali uma conjuntura, uma correlação de forças em que a popularidade do governo consegue crescer por essa vitória em cima do Bolsonaro, por uma perspectiva de uma melhoria das condições de vida, por uma melhoria dos próprios processos que acabaram mergulhando a classe trabalhadora numa crise profunda. Só que Porquê é que vai essa crise profunda? Porque um governo socialista enterra a população em impostos. E o que é que os impostos fazem? É roubar dinheiro da população para dar a políticos para eles roubarem. É isso. Só serve para isso. aí, qual que foi o problema, né? Qual que é o problema? O problema é que o governo federal se elege e a plataforma política pelo qual ela vai atuar é a plataforma política do ajuste fiscal. O que é esse ajuste fiscal? É o corte de investimentos, é a diminuição dos investimentos em relação a sempre a arrecadação. Então você precisa arrecadar dinheiro para poder deixar todo mundo tranquilo, e aí, se arrecadar dinheiro, você faz investimento. Só que quando a taxa Selic vai aumentando os juros mês após mês, você faz com que a dívida pública brasileira cresça verticalmente, você não tem nenhum. E porquê é que aumentam os juros? Já tu pensaste porque é que eles fazem isso? Porque o governo gasta muito e como o governo gasta muito, a inflação começa a disparar. E para a inflação acalmar, temos que aumentar os juros. Só ninguém nos empresta dinheiro. Ninguém. E se ninguém vos emprestar dinheiro, o que é que vai acontecer? Impressão de dinheiro, mais inflação. E isto aqui retroalimenta-se. É só isso. Tu não, tens que explicar isso a quem te acompanha, a quem segue os teus vídeos. Explica isso. Isto é economia básica. Em uma política de reversão nesse sentido, os detentores dos grandes títulos de CDB que ganham a partir da taxa Selic vão ter ganhos astronômicos, e aí o aumento da Ganhos astronómicos com uma moeda desvalorizada por causa da impressão de dinheiro? Ninguém quer uma moeda desvalorizada, pá. dívida pública puxa o arcabouço fiscal para ele ser mais efetivo. Tanto que as primeiras declarações do governo federal nesse ano foram um compromisso com o ajuste fiscal. Então você vê que a queda Qual o compromisso? Eles gastam como se não houvesse amanhã. Que compromisso é que eles da têm? popularidade do governo, ela vai sendo acompanhada junto dessa política. Então, olha só, vamos pegar 2 pesquisas aqui para a gente poder ver essa evolução, né? Para a gente não ficar com esse imaginário, com essa ideia de que a aprovação do governo Lula, esses índices, eles são fabricados, né? Que eles não são nada, não pode levar a pesquisa em consideração, sabe? É até uma soberba que precede a queda, né? Já falei isso. Olha aqui. Da oposição, que hoje são oposição, como Bolsonaro, Nicolas Ferreira, os irmãos Bolsonaro, esses grupos, eles vão latindo cada vez mais alto e vão parecendo se tornar uma opção, vão parecendo se tornar uma alternativa. Por quê? Porque o governo, ao firmar. Eu não conheço esses políticos que estás aí a falar, mas tudo o que não seja a esquerda é melhor do que a esquerda. Tudo o que não seja a esquerda é melhor do que a esquerda. Esse compromisso com o ajuste fiscal, desiste de disputar a hegemonia para conseguir conquistar os trabalhadores, para conseguir mobilizar os trabalhadores. Porque hoje a realidade que a gente tem em relação ao governo federal é essa. Tudo se resolve na conjuntura da Câmara Federal, tudo se resolve no Senado, tudo se resolve nesse contexto de institucionalidade. E é claro que a gente sabe que a institucionalidade, ainda mais no Brasil, nesse último período em que as classes dominantes têm acirrada luta de classes, não é um espaço que a gente vai conseguir vitórias no passo de mágica. A gente precisa de mobilização, precisa de organização. Só que, ao desistir dessa perspectiva, para poder ficar nessa, para poder garantir o compromisso com o ajuste fiscal, para poder garantir o compromisso com. O governo de esquerda nunca tem compromisso com o fiscal, nunca. O que eles querem é gastar, gastar, gastar. E como é que eles gastam? Roubando o dinheiro da população e imprimindo o dinheiro.
dinheiro, é assim que eles roubam. Essa política econômica vai fazer com que a extrema-direita pareça se tornar uma alternativa, né? Extrema-direita? Aonde? Onde é que tem extrema-direita aí no Brasil? Não existe extrema-direita, gostam tanto de esquerda. Esquerda e centro. Não temos mais nada. Extrema-direita. Tem para das redes, extrema-direita. Parece se tornar uma alternativa viável. Então, olha só. Duas pesquisas que eu acho interessante para a gente poder analisar esse cenário. Pesquisa da Quest. 52% aprovam o trabalho de Lula. Isso aqui foi em dezembro de 2024. 52 a 47%. Tá? 52 a 47%. Ó. Se tivesses um Milei ou um Bukele aí, vós estavas lixados? Vós dizias logo que ele era um ditador? Você consegue ver que o índice de aprovação, em junho de 23, antes do arcabouço fiscal. Antes do arcabouço fiscal, ó. 60% em agosto de 2023, e aí ele vai descendo. Ele tem um leve aumento em julho de 2024. Eu não lembro exatamente o que aconteceu em julho de 2024 para ter esse aumento, né? Provavelmente foi algum evento que teve essa virada. E aí depois volta a cair, com uma pequena subida no final do ano. Aí você tem essa aprovação aqui. E fora outra coisa, né? Você faz todas essas concessões, você faz todo esse tipo de atendimento aos interesses da classe dominante. E aí qual que é a pesquisa do mercado financeiro? 90% do mercado financeiro reprova o governo Lula. E claro, né? Porque se o governo Lula cede cada vez mais e ele não consegue consistir uma oposição concreta, real, para esse desenvolvimento, o mercado financeiro vai apertar cada vez mais. É claro. Porque nós queixamos que o dólar está lá em cima. O mercado financeiro é o mercado, como quem diz, os investidores é que fazem um país se desenvolver ou não. Não é a massa. A massa é irrelevante. Se o investidor pensa que investir num país fracassado não vale a pena, ele vai tirar o dinheiro de lá. E claro, depois, o dólar está tão alto. Claro, se o investidor tirar o dinheiro de lá, o real desvaloriza. És mesmo comunista ferrado. Tu não percebes merdas básicas de economia. Pô, se o seu inimigo tá cedendo espaço, tá cedendo terreno, é nessa hora que você tem que avançar. É nessa hora que você precisa adiantar suas tropas, adiantar seus pelotões. Isto aqui não é guerra, pá, não é guerra militar, para se dizer que tem que se andar com tropas. Isto é guerra económica. Guerra entre muitas aspas. Porquê? Porque se tu tens investidores que querem investir num país, mas vê que aquele país não é bom para se investir, eles vão-se embora. Não é assim, que o mercado financeiro só quer dinheiro. O mercado financeiro mete o dinheiro onde vê que é rentável. E o que é que faz o dinheiro do mercado financeiro? Cria empregos, cria postos de trabalho, cria empresas. Pelotões e pressionar o inimigo. Porque quanto mais esse inimigo vai sendo sufocado e vai sendo pressionado, menos ele vai tendo a capacidade de reagir. E ainda mais uma capacidade de reação que não tem nenhum plano. Que não tem nenhum plano. Quer dizer, tem um plano, né? O plano é o ajuste fiscal. O plano é o compromisso com o mercado financeiro. O plano é o compromisso com as classes dominantes. É isso que está acontecendo, né? É isso que está colocado aqui. Aí você vai pegar e ver, por exemplo, olha só como isso aqui é importante. Você tem uma desaprovação no cenário do Nordeste, que é a área que historicamente você tem o maior apoio aos governos do PT, uma desaprovação que aumenta de 26% para 32%. Olha, se caísse uma destas em todos os sítios onde tem políticos, ninguém ia sentir falta. Ninguém. Basta cair uma destas. Ninguém vai sentir falta dos políticos. Aumenta 6% num período muito curto de tempo. Olha isso aqui. É uma virada muito grande. Fora nos outros lugares, né? Mas eu acho que essa região aqui, ela é muito explicativa nesse sentido, né? Aí tem aqui a pesquisa da idade. Aí aqui, que é muito importante, olha só. Você tem uma aprovação de quem ganha até 2 salários mínimos mais ou menos estável, com uma queda a partir de outubro de 2024, e a desaprovação que aumenta em 8% em 2 meses. Aumenta em 8% em 2 meses. Se você for pegar para fazer um comparativo dos outros períodos, você pode reparar que não existe nenhum tipo de mudança na desaprovação tão grande como tem na região não, mas com os estratos que ganham até 2 salários mínimos. Isso fruto do quê? Fruto tanto da política que buscou cortar o BPC, que buscou cortar
os benefícios que muitas pessoas dependem para sobreviver. Você tem o corte de várias políticas públicas. Muitos desses benefícios são dados a quem não quer fazer nada. Isso é uma realidade. Você tem a crise do Pix, mas que, ó, não começa aqui, hein? Olha só. Não começa aqui. A crise do Pix é só dezembro. Em dezembro que ela realmente alcança ali o seu patamar de desenvolvimento. Aí você vai pegar a próxima pesquisa, né? A mais recente. 40% desaprovam trabalho de Lula. Pela primeira vez, o índice é superior à aprovação. Então, olha só. Você teve aqui agosto, fevereiro, julho, aquela viradinha que eu comentei para vocês. E desde então, subiu em 6% o índice de desaprovação. A crise do Pix faz com que a aprovação caia 5%. Mas tu sabes para que era a tal cena do Pix, não sabes? Era para ver se o povo andava a declarar realmente aquilo que ganhava. Porque o povo que não declarasse aquilo que ganhava ia aparecer a conta à casa. Era para isso, para cobrar mais impostos. Era só para isso. É aqui, ó, em regiões. Puta que pariu. Olha isso aqui. Olha o tamanho da queda que acontece aqui na região Nordeste. O índice de aprovação cai 7%. 7%. E o índice de desaprovação, naquele mesmo período, sobe quase 10%. Sobe 9%. De renda. Nossa, de renda, a situação piora ainda mais. Olha isso aqui. Aprovação do trabalho que está fazendo. A aprovação, aí de dezembro até janeiro, cai 7%. 7% por uma portaria que foi passada pelo Ministério da Fazenda, pelo Fernando Haddad, que gerou essa crise desse tamanho, que era mais uma medida para poder arrochar fiscalmente. O governo não responde a isso, demora muito para responder. Que tu estás a dizer que era bom ter roubado mais o povo só para conseguir pagar as contas. Então, pá, eu acho que tu sabes perfeitamente que quanto mais um governo rouba o povo, mais ele tem para roubar. O dinheiro tem que estar na mão do povo, não é na mão do governo. O dinheiro só rouba as pessoas. Só serve para isso o governo. Num vídeo lá da Erika Hilton, que fala pelo governo e que, no final das contas, só tá batendo tecla com coisas que o governo não fez, ou com coisas que são mudanças de perfumaria. Tipo, o governo aumentou o salário mínimo. Aumentou o salário mínimo em 15 reais. 18 reais. Você não compra um... Que na prática não vale nada, não é? Quanto é que está um real? 20 cêntimos de dólar? Nem isso, se calhar. Um café. Você não compra um pacote de café. Tá ligado? Você não compra um pacote de café. Aí você teve lá a mensagem do vídeo da Erika Hilton falando que o governo vai isentar pessoas que ganham até 5 mil reais do imposto de renda. E isso não foi pra frente. Não foi pra frente. Não foi por causa do fiscal, não é? Foi só por causa do fiscal. Por isso é que o real se desvalorizou tanto, porque o fiscal brasileiro estava na merda. E se tu vais tirar a receita ao fiscal, e não é mais na merda fica. Então o que é que tem que se fazer? Cortar impostos e dar o dinheiro às pessoas. E cortar políticos, que é para baixar a despesa. É só isso que tens de fazer. Cortas políticos. A gente viu no nosso vídeo que o novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, já falou que esse negócio de aumentar a tributação pode dar problema, não é muito legal. Então, a reforma tributária, a segunda parte, a tão prometida, o Eldorado do ajuste fiscal, gente, vai virar lembrança. Vai virar camiseta de saudade. Vai virar boné de vereador da eleição de 1998. Tá ligado? Vai virar isso. Vai virar isso. E aí... Deve ser daqueles que adora pagar impostos, só pode. Ele adora pagar impostos, ele adora ser roubado, ele adora levar no traseiro, de certeza. Pode ter gente falando assim, o problema é que a extrema-direita mente, tem fake news, tem notícia... Extrema-direita no Brasil? Opa, estás com cada uma. No Brasil nem direita há, quanto mais extrema-direita. Falsa, tarará, tarará. E cara, ninguém aqui vai negar o fato de que, de fato, de que realmente na extrema-direita ela se utiliza de notícia falsa. Ela consegue se utilizar de elementos para poder... Quem eu mais vejo a usar notícias falsas, pelo menos aqui em Portugal, é a esquerda. Que a esquerda manipula uma notícia para parecer boa para a esquerda e diz que uma notícia que é de direita que é mentira, que é falciosa, quando é ao contrário. Poder manipular a opinião pública. Mas aí a questão que fica é a seguinte: quem que dá trela, quem que dá a abertura para que isso possa acontecer? Quem que foi o responsável pela passagem da portaria
consolidação não, de fiscalização do PIX de quem ganha até 5 mil reais. Não foi a extrema-direita que fez isso. Quem que foi, quem que votou pela não anistia da dívida de Porto Alegre durante as enchentes? A extrema-direita votou a favor da anistia. Votou a favor da anistia. Enquanto a candidata do PT à prefeitura, Maria do Rosário, que perdeu as eleições do ano passado para o Sebastião Melo, que foi um dos responsáveis pela enchente, votou contra a anistia. Votou contra a anistia. Você pegar a posição de vários deputados, do Boulos, a Erika Hilton, desse povo que tá virando base do governo. E aí todo esse espaço que está sendo aberto pelas políticas que o governo federal tem tocado, que a sua base tem tocado, que é uma política baseada em, a gente vai falar pro povo o que tem que fazer, então a gente vai instruir o povo, fazer assim pro povo seguir o que a gente tem para fazer, e você não vai mudar nada concretamente. Aí você fica nessa, a fake news, a mentira, estão te manipulando, estão mentindo para você. Mas a escola normalmente faz isso, manipula a canalha, que é para as crianças, quando crescerem, fazer aquilo que eles acham que está correto, que na visão dos professores é o que se devia ser feito. Mas isso foi manipulação às crianças e elas cresceram com essa manipulação. Porra, mano, desculpa, gente, isso é tirar o povo de idiota. Desculpa. Isso é pegar toda a história que o Lula teve na base sindical, com o trabalho da valorização do salário mínimo dos seus 2 primeiros governos, de toda essa simpatia, essa movimentação, e é tirar o povo de idiota. É tirar o povo de idiota. É isso que está acontecendo, gente. Estão tirando o povo que é de idiota. Estava à espera que um governo de esquerda fizesse o quê? Que dissesse que o povo é muito, muito esperto. O povo tem que ser mesmo burro, que é para acreditar nas merdas que eles dizem. Se o povo não for burro, o povo revolta-se. Idiota. E vai falar assim, a gente tá tirando o povo de idiota, mas esse povo também vota na extrema-direita. O povo não sabe votar. O problema do povo é mesmo votar em esquerda, porque dá subsídios. Se a esquerda não der subsídios, se calhar nem sequer votavam neles, não é? É o que fica. Tá. Aí não sabe votar, é o quê? É idiota. É idiota. Não tem nada a ver com a política de ajuste fiscal, não tem nada a ver com o corte do BPC, não tem nada a ver com esses flancos que têm sido abertos pelo governo para poder abrir espaço para os inimigos avançarem. E essa mensagem que o Lula faz com relação ao aumento do preço dos alimentos é exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Você está abrindo espaço para falar que a responsabilidade é do povo trabalhador, que tem que aprender a ver no mercado que se tiver caro não vai comprar. Você jura, gata? Você jura, linda? Jura? Jura mesmo? O problema dos governos é que eles gostam muito de gastar dinheiro. E sabes bem que quem paga a conta é a massa. E como a massa não quer saber de economia, a massa papa tudo. Não acredito. Eu não acredito que se eu for no mercado e tiver uma coisa cara, eu não vou comprar. Eu não acredito. Eu estou impressionado. Agora eu entendi. Sabe? Porra, aí reclama que as coisas não dão certo, que não tá rolando, que é a direita isso, a direita aquilo. Porra, e aí quando vai falar, quando tem essas críticas, quando vai fazer esses apontamentos, aí a galera fica, não. Mas sabes que não é por criticar a direita ou criticar a esquerda que a economia melhora. A economia melhora se houver políticas liberais. Só assim é que a economia melhora. Porque não há um governo que tem que dizer que tu podes ou não comprar. É só isso. Bom, porque a esquerda radical, a esquerda sectária, os comunistas que nunca tiveram um cargo legislativo estão falando pro vento. Porra, a gente tá falando há 2 anos que vai dar merda. Tá falando há 2 anos que vai dar merda. Eu e o Davi Decache demos uma entrevista no Desce a Letra Show há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, falando dessa bosta desse arcabouço fiscal. Falando deste caralho desse arcabouço fiscal. Sabes que o arcabouço fiscal, da maneira que eu percebi, se bem percebi, é quanto mais PIB tiveres, mais podes gastar. E isso é que qualquer político quer. Quer ter muito dinheiro para gastar, para roubar mais. Isso é claro que todos os políticos vão querer isso. Falando disso, que ia dar merda, que ia dar merda, que ia dar merda, que ia dar merda. Aí, tanto que o nome do episódio é Papo de Apocalipse, né? Aí todo mundo, não, veja bem, veja bem, veja bem. Tá aí. Tá aí, né? Todo mundo na merda, todo mundo fudido. E qual que é o grande problema? Pra mim, o maior problema disso tudo é
a paralisia, a imobilidade, sabe? Tipo, esse momento em que não existe reação, não existe ação do governo, o governo só reage. O governo só reage. Só faz declaração merda, política merda, e aí a extrema-direita surfa nessa onda, o governo não consegue estar compromissado com a classe dominante, então não vai conseguir dar consistência para uma política alternativa, e aí fudeu. Coisa. E não em, faz o coração, o amor, o não sei o quê. Pô, galera, esquece, sabe? Esquece. E isso, pra mim, Já está a custar, não é? O amor está-te a custar. Está-te a custar caro o amor. elemento mais gritante disso tudo é o processo que o camarada Davi De Castro está passando. O cara foi demitido da assessoria parlamentar do PSOL por membros da direita do PSOL que estão compromissados com o governismo, que estão compromissados com a ideia de não pode criticar o pai, não pode criticar o governo federal, não pode criticar a política, não pode, porque isso abre terreno para a extrema-direita. Aí votaram pela demissão do cara. Ó, vou até puxar aqui. Aí sai a matéria. Se é um Estado democrático, eu disse se, tu podes criticar tudo o que te apetecer, porque tudo pode estar mal. Tu tens que criticar tudo. Tudo o que te parece mal, tens que poder criticar. Se tu não podes criticar, não é um Estado de Direito. Matéria no Estadão falando sobre isso, porque isso repercute, né? Porque isso repercute pra caralho. Aí sai a matéria no Estadão e o que a galera do Twitter, o que a galera do governismo vai falar? Olha aí, os extremos que se encontram, ou não sei o que lá. Porra, aí votou, quem que votou pra isso? Em um documento assinado pelos 8 deputados que votaram pela exoneração de Davi De Castro, os parlamentares disseram que a demissão foi motivada por ataques públicos do assessor a parlamentares e a presidente do PSOL, com caracterizações como oportunistas, covardes e mentirosos. De Castro rechaçou a acusação e disse que processará o grupo por difamação. Mano, você olha as declarações do De Castro, você olha as análises, você olha tudo que ele tá produzindo e não tem um ataque pessoal a ninguém. Não tem. Aí, olha o que essa declaração continua aqui. A partir do momento em que um assessor neste cargo de confiança ataca a representação política que o indicou, ou seja, fica quietinho, viu? Quietinho, fica quietinho. Quietinho, tá? Você vai ser indicado, mas você não pode criticar, você não pode falar nada, porque senão, Isso é o chamado tacho. Ele foi indicado porque era o tacho. Isso, não, se cria um conflito ético-profissional, o que inviabiliza sua continuidade nesse papel. Assinaram o comunicado os deputados Guilherme Boulos, Érica Hilton, Luciene Cavalcante, Ivan Valente, Henrique Vieira, Talíria Petroni, Tarcísio Mota e Célia Chacriabá. Gente, assim, aí vai falar que é erro de comunicação? É erro de comunicação? Erro de comunicação é uma ova, porra. É uma ova. É uma ova, não é erro de comunicação nenhuma. A comunicação patética, cringe, horrível, que é feita pelos ministros, pelos deputados da base do governo, etc., elas estão condicionadas a um problema político, que é esse, um compromisso com o governismo cego. Um compromisso com um governismo que não tem nenhum senso de crítica, que prefere jogar na lomba do trabalhador o problema, ao invés de fazer a crítica, por exemplo, aos grandes produtores e exportadores de café, para obrigar eles a colocar os recursos, para colocar a produção para rodar no Brasil, para baratear o preço aqui. Porra! Aí vocês querem que aconteça o quê? Aí o governo quer que aconteça o quê? E de repente a galera vai simplesmente aderir a esse governismo que não tem nenhuma perspectiva crítica, que não tem nenhuma... E é isso, a gente tá falando de não poder criticar. Isso aqui tá muito claro. Porque você não podes criticar. Não está direito, pá. Isso é uma ditadura. É tão simples quanto isso. Não poder criticar. A partir do momento em que um assessor nesse cargo de confiança ataca a representação política, ataca a representação política, ataca. Se cria um conflito ético-profissional. Ou seja, não pode falar nada. Não pode abrir a boca. Não pode ter uma voz dissidente. Não pode. Aí, a majoritária do PSOL é totalmente articulada para isso.
Totalmente. E as grandes figuras, as grandes representações do progressismo, né? É Boulos, Erika Hilton, não sei quem, não sei o que lá. Não adianta, né, gente? Ficar vivendo de cortinho de internet, ficar vivendo de lacrada em comissão de ética, em sessão parlamentar, ficar fazendo esse tipo de comunicação para poder gerar engajamento na rede social, quando nos fundelhos, na base da decisão política do Congresso, do Parlamento, você tá votando contra a classe trabalhadora. Porra! E aí? E aí? Aí fica dependendo de STF, aí fica dependendo de poderes judiciários, aí fica dependendo disso. Aí você quer que aconteça o quê? A gente vai depositar a confiança e o lugar da classe trabalhadora dentro de pessoas que atuam como Napoleão Bonaparte III? Napoleão III, na verdade, né? Como Napoleão III, é isso, é o cara que tem o poder, que tem a caneta, e é ele que vai decidir o destino da nação. E no Brasil é assim, não é? Não é assim que funciona. O que é que queres mudar? Se funciona assim, é porque sempre foi assim. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Papo reto. Puta que pariu. Aí vai chegar 2026, vai tomar nabo na eleição, igual foi 2024, aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai conseguir fazer a mesma canalice, a mesma vagabundagem que o Bolsonaro fez de liberar trocentos milhões de reais pra poder comprar voto? Vai fazer isso? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque tem arcabouço fiscal. Porque o programa... Só pra vocês terem ideia, o programa Pé de Meia, que é assim, né? É a bolsificação da educação pública brasileira, é um programa que foi criado como assim, né? O campeão de vendas, o super trunfo do governo federal, né? É o Michael Jordan do governo federal. Aí chega lá, o programa Pé de Meia não tem orçamento. Eles não podem imprimir mais dinheiro porque a inflação está alta, não é? Só eles podiam imprimir mais para dar ao povo. Isso foi feito na base de, vamos dizer isto, que é para ter votos. Foi só para isso que serviu. Tem orçamento. Aí existe uma ameaça de processo de votação. Já tá rolando moção de impeachment do Lula por quebra da lei de responsabilidade fiscal. E quem criou a lei da responsabilidade fiscal? É esse meme aqui. É isso aqui. É isso aqui. Gente, esse aqui é o resumo semiótico do que está acontecendo. Lei de responsabilidade fiscal não é do governo Lula, mas você tem as diretrizes orçamentárias que têm que ser seguidas a partir da base do arcabouço fiscal. Então, se o arcabouço fiscal limita o orçamento, você não tem de onde tirar dinheiro. E ainda bem, porque só a inflação explodia, não é? Se já assim, vós olhos mais penduricalhos para tirar dinheiro para aqui e para ali, imagina se não houvesse um orçamento. Se não houvesse um orçamento, era gastar dinheiro à farra. Você não tem de onde tirar dinheiro. Aí o que acontece? O cara não tem de onde tirar dinheiro. Passa a arranjar dinheiro, estás a ver aqueles políticos de alta escala que ganham acima de 100 mil reais? Corta para metade. Estamos onde ir buscar dinheiro. Para fazer esse programa bunda, não tem. Aí vai tentar fazer por detrás do orçamento da União. Aí o TCU, o Tribunal de Contas da União, verifica e fala, porra, não pode. Você demite. Por quê? Porque não pode falar. Se for indicado ao cargo, não pode falar. Isso. Ora, os taxos é para estar calados, pá. Os taxos não podem andar aí a arrebitar cabelo. Foste indicado para ali que é para ganhar umas massas jeitosas, não é para estar lá a fazer barulho. Isso é um absurdo. É um absurdo. Na moralzinha. Pô, tava conversando isso com uma amiga minha ontem sobre o quanto é problemático o estado das coisas. Quão problemático está o estado das coisas em relação a essa hegemonia. Porque você não tem uma disputa, você não tem uma fala pública, você não tem um embate, você não tem um enfrentamento, você não tem nada. A única coisa que existe hoje de substancial do governo federal e da sua base para poder impedir, para tentar impedir a volta da extrema-direita é... E assim, eu quero falar com todas as pessoas que são
progressistas, que votaram no Lula em 2022, que votaram, às vezes, até a contragosto, que votaram, assim, com a esperança de que alguma coisa poderia melhorar, que a situação com o Bolsonaro era realmente uma situação insustentável, era uma situação que milhares de brasileiros iam continuar passando fome, iam continuar nessa desgraça. Cara, As milhões de brasileiros vão continuar a passar fome porque os políticos não estão interessados em resolver esse problema. Os políticos estão interessados em resolver o problema deles, não das pessoas. a questão é, o terreno está sendo... Presta atenção, você que xinga a web comunista, você que se desligou da política porque não aguenta mais, o terreno está sendo preparado para a volta dos caras. Conseguem E isso é bom. Se for para liberalizar a economia, isso é muito bom. Porque são vós de estar eternamente mergulhados no comunismo. entender isso? O terreno político está sendo preparado para que a direita assuma, a polarização Lula-Bolsonaro seja apagada, e aí vai ser o embate entre quem? Vai ser um embate entre quem? Vai ser um embate entre a direita moderada, o bolsonarismo moderado e a esquerda moderada. Quem que é a esquerda moderada? É o João Campos. Vai ser Os queres ser tomados pelos radicais comunistas da internet, é isso? Queres que seja um comunista da internet a comandar um país? Eles não têm capacidade para isso, esquece. Kassab de um lado, João Campos do outro. Tarcísio de um lado, Rui Costa do outro. A gente tá voltando pra República Velha. A gente tá voltando pra República Velha. Revezamento de poder entre dois partidos que tem, no fundo, o mesmo projeto político, o mesmo projeto da economia política, tudo privatizado, tudo concedido para iniciativa privada. Mais nada, só assim é que as coisas funcionam, porque no público nada funciona. Já sabes, basta olhar à tua volta. Nacional e internacional, e o povo na merda. E o povo na merda. O povo só está na merda porque ele só escolhe políticos de esquerda. Só por causa disso é que o povo está na merda. E o povo ganhando pouco, com pouco recurso, com pouca... E porquê é que o povo ganha pouco? Por causa dos altos impostos que o governo de esquerda põe. É só por causa disso. possibilidade concreta de ter alguma mudança de vida. Aí, meu amigo, sim, enquanto a gente não romper... Porquê é que o governo queria pôr a tal cena do monitorizar o Pix? Porque ele sabe que existe muita gente na clandestinidade. E essas pessoas aí fogem, entre muitas aspas, aos impostos. Ele queria apanhar essas pessoas. É só por causa disso. Porque essas pessoas já sabem que se trabalharem formalmente vão ser enrabados. É só isso. É isso. É isso que a gente tem que entender. Enquanto a gente não romper com essa noção que é muito presente dentro dos quadros e do pensamento pequeno burguês de preservar a institucionalidade de maneira vazia, preservar a democracia como um fantasma, né? Como um espírito, como alguma coisa que tá passando, né? A democracia e a ditadura. Enquanto a gente não entender que esse programa político da esquerda, ela é a cama de gato para a volta da direita, para obliteração cada vez maior dos trabalhadores das suas condições de vida, nós vamos perder. E aí Fala muito, mas ele está ali no meio do capitalismo. Tem um microfone que foi feito pelo capitalismo. Tem um computador que foi feito pelo capitalismo. Eu não sei porque tu criticas tanto o capitalismo, que querias que fosse o Stalin lá com o martelo e com a foice a fazer essas merdas. Tu não tinhas isso, não tinhas, esquece. não adianta. E aí fica, meu Deus, o povo é burro, o povo é fascista, o povo é reacionário. Uma coisa certa, o QI médio de um brasileiro é 83. Isso não quer dizer que o povo é muito esperto. Em média é 83. Existem aqueles que são muito mais burros do que isso. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Porque ainda existe a possibilidade, tô falando, pode anotar isso, queda de popularidade, queda de apoio ao governo, ainda existe a possibilidade do Lula sequer concorrer em 2026.
Você desiste de fazer um enfrentamento às classes dominantes. Você desiste de fazer um enfrentamento ao agro, às construtoras, às incorporadoras, a todos os grupos que estão ganhando toneladas de dinheiro com essa desgraça. Aí você não faz o enfrentamento, o povo não fica sem alternativa, fica sem imaginação política de pensar outra coisa, aí cai ou na letargia, porque é isso que eu escuto de muitos amigos meus. Muitos amigos meus. Eu escuto, cara, tô cansado. Cara, eu não aguento mais. Eu não vejo esperança. Eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança. Eu não vejo nada. E Sinceramente, eu penso assim: enquanto houver políticos, não há esperança. Essa é uma realidade. Enquanto houver políticos, não há esperança. é diferente, sabe? Tá muito fora da realidade isso? Será que tá muito fora da realidade? Não tá, né? Por quê? Porque se você não faz esse enfrentamento, se você não oferece uma alternativa concreta de mobilização, de organização, pra poder, sabe, gerar o conflito, sem medo do conflito, gerar o conflito, aí você fica ou na posição de conformismo, e aí que tem a segunda opção. Qual que é a segunda opção? A segunda opção é o conformismo vai gerar as pessoas putas da vida, e com razão, porque se sentem traídas, se sentem menosprezadas, se sentem feitas de idiota, porque a gente que tá As pessoas já estão habituadas que os políticos fazem as pessoas de burras, que eles prometem isto, prometem aquilo e não cumprem nada. Os políticos só sabem fazer as pessoas de burras. acompanhando, que fica assiduamente vendo o jornal, vendo as coisas e tal, a gente sabe o quanto a extrema-direita usa a parada da picanha, né? De prometer picanha e cerveja como Que depois foi o ovo e a abóbora, não é? um meme, né? Um hoax e tal. Mas é isso que é real. O governo prometeu picanha. O governo prometeu melhores condições de vida. E tá entregando? Olha que para os políticos o aumento foi acima da inflação, não foi abaixo da inflação. Tem conta nisso. Vai ver. Vê lá o aumento para os políticos, quanto é que foi. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Então acabou a fome? Não, baixou o valor da pobreza. Isso é tão simples quanto isso. Se tu baixas o nível da pobreza extrema, tu tiras as pessoas da pobreza. É só isso. É isso, acabou a fome. Porra, essas mudanças não são sentidas concretamente pela população. Ou quando são sentidas de maneira muito, muito pequena em relação àquilo que está acontecendo de fato. Falando que o Brasil virou um país de classe média. Tá ligado? Aí, as pessoas que estão para sair, quem não entra nesse conformismo, quem não entra nessa letargia, quem não entra nessa paralisia política que a gente tá vivendo, fica puto. Puto. Aí, pessoa puta da vida. Existe um processo de reconstrução do movimento comunista brasileiro, que está fazendo frente a essas lutas estratégicas. Redução da jornada de trabalho, em que a gente está falando. Que é um país que é pouco produtivo e você não queres reduzir a jornada de trabalho. Nós tínhamos é que arranjar maneiras de ser mais produtivos, não é trabalhar menos, é produzir mais. São as coisas que vão ficar ainda mais caras. Sobre a defesa do fim do arcabouço fiscal, o aumento dos investimentos públicos, mas são vozes minoritárias. É isso que acontece. Aí, a galera que tá puta, que não conhece esse trabalho, que a gente ainda não consegue atingir pelas inoperantes, pelas falhas, pelo limite que a organização ainda tem, vão cair no colo de quem? Quem que tá representando a revolta? Quem que tá representando a indignação? Quem que tá representando essa possibilidade de mudança, essa aparente, né? Porque a gente sabe que por fora tá suntuante como o ouro, né? Brilhante como um diamante, e por dentro podre. É o mesmo conteúdo. É o mesmo. Nicolas Ferreira, Bolsonaro, todos esses grupos defendem a mesma política de arrojo fiscal. Defendem a mesma política, a mesma coisa de agronegócio, de imobiliária, de tudo, com... Se eles defendem a política de liberdade económica, eu concordo perfeitamente. Temos que liberalizar a economia para as pessoas fazerem negócio livremente. Não é o Estado que tem que dizer: tu só podes fazer negócio com isto ou com aquilo. As pessoas é que têm que decidir com quem é que querem fazer negócio. Mais nada. Se eles fazem esse tipo de políticas, isso é o correto. com amplificação do discurso conservador.
É isso. Mas aí você olha para o discurso progressista e nem o progressismo em defesa, por exemplo, dos povos indígenas tem. Sabe por quê? Porque o governo federal não falou um A sobre a questão dos indígenas no Pará. Sobre a ocupação da SEDUC. Não falou um A. Não falou um A. A gente viu isso no nosso vídeo sobre a crise no Pará. A gente viu isso. A Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, lendo um prompter. É essa extorsão que está acontecendo. É essa extorsão que está acontecendo. E a extrema-direita, de maneira muito astuta, de maneira muito canalha, de maneira muito vagabunda, usa isso a seu favor. Porque o governo federal não consegue responder. O governo de esquerda é quem mais usa as armas falsas para destruir a oposição. Os governos de esquerda são quem mais faz isso. Porque está tomada por uma hegemonia conformista, covarde, liberal e que não tem compromisso com a classe trabalhadora. Não tem. O governo Lula é um governo de centro-direita. É um governo de centro-direita. É um governo de centro-direita. Um governo de direita é um governo que esfola a população em impostos. Desde quando? Estás a dizer merda, pá. Que não paga nada, que não vai pagar praticamente nada, que praticamente não tem contrapartida. Tem a contrapartida de ter que servir bem a população, que só vai à falência, não é? É essa a contrapartida. Porque nenhuma empresa privada tem uma contrapartida a não ser servir bem a população. Aí você espera o quê? Que o empresário seja bonzinho, que o empresário vá ceder à pressão do povo que não vai comprar café, meu amigo. Um empresário, se não fizer bem o serviço dele, vai à falência. É tão simples quanto isso. Não há empresários que, se não fizerem bem o trabalho deles, vão continuar vivos. Não existem. A não ser que sejam aqueles empresários que têm dedo do Estado. Esses aí podem fazer a merda que fizer, o Estado vai lá sempre meter a dinheiro. Porra, Lula, você já devia saber disso. Já devia saber disso, né? Ser menos cínico nesse sentido. De saber que o empresário tá cagando pro povo. Isso é falso. O empresário não está cagando para o povo. O empresário quer o dinheiro do povo e para ter o dinheiro do povo tem que fazer um bom trabalho. É assim. Não está a cagar para o povo. Já os políticos não. Os políticos roubam o povo à cara podre e não dão nada em troca. Cagando! Quem é que vai vender as coisas abaixo do preço de custo? Só se fossem burros. Claro que isso não vai acontecer nunca. Não barateia o preço de merda nenhuma. Já devia saber disso, né? Já devia saber disso. Já devia ter isso na consciência pra poder não falar uma groselha dessa igual essa que você disse. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porra, você tá esperando que um passarinho comece a latir. Você tá esperando que um elefante comece a fazer contabilidade. Você está esperando um resultado diferente de um processo que não tem como dar outro resultado, porque todos os resultados estão aí. É queda na aprovação, é aumento da desaprovação, é aumento da desaprovação em quem ganha até 2 salários mínimos, que foi quem elegeu o governo. Só por quê? Ah, não, porque não sou prefeito de Tel Aviv, não sou... Não era importante falar sobre isso, não é? Se fosse importante ele vincava isso, mas não era importante. Não sou prefeito do Brasil. Por que não encampa essa luta, mano? Porra, sabe por que não encampa? Porque não tem compromisso com a classe trabalhadora. Entendo uma coisa, pá. Nenhum político tem compromisso com as massas. Nenhum. Ele tem político em fazer as coisas para ele, não é para as massas. Tem compromisso com o governo. E tem. Aí tem compromisso Isso mesmo. Os políticos têm compromisso com o governo. Só isso. com o governo. Tem compromisso com toda a esfera ministerial, tem compromisso com o ajuste fiscal, com o governo tem compromisso. Agora, com o povo trabalhador, não tem. Não tem. Porque quem tem compromisso com o povo trabalhador não vai depositar a responsabilidade do aumento do preço dos alimentos nas costas dos trabalhadores. Não vai fazer isso. Não vai. E a galera tem medo de falar a verdade. Tem medo de falar isso. E essas pessoas estão jogando o povo trabalhador pros lobos. Tá jogando a classe trabalhadora no abismo. No abismo. Aí depois vai ficar pedindo pelo amor de Deus pra parar. É tirar o povo de idiota. E o povo não é idiota. Você pode achar, né? Ah, o povo é reacionário, é conservador, é isso, não sabe votar e é fascista. Mas, meu amigo, minha amiga, isso aí é uma justificativa perfeitamente plausível. Uma justificativa plausível porque você pode usar. Claro. Não tô dizendo que ninguém pode utilizar isso. Claro que você pode.
Mas eu acho que você tem que repensar. Você tem que repensar com quem quer ser o compromisso. Porque você falar que o povo é fascista, burro, idiota, aí você não tem compromisso com o trabalhador. Tem compromisso com a sua imagem do trabalhador. Com a sua idealização do que é o trabalhador. Se a gente não olha e faz a disputa disso, se a gente toma como de partida que o povo é burro, imbecil, conservador e reacionário, bom, então fica em casa. Foda-se, fica em casa. Fica lá tweetando, fica lá lacrando, fica lá produzindo conteúdinho na internet, e acabou. Pronto. Pronto. A entrega de bandeja. Pelo menos não vai ter esforço. E não com o governo de um, com o governo do outro, qual é a escolha, a decisão que você vai tomar. Porque depois não dá pra correr atrás de leite derramado, né? Não dá pra chorar. Não vai dar pra chorar. Pra você ver, né, como a vida é um negócio, né? Como no documentário de ontem do Limpam com Fogo, foi o que eu falei. Você olha uma figura como Boulos, que é um cara, nunca foi um comunista, nem revolucionário, nada disso, né? Não é nem fazendo essa cobrança. Estava a invadir casas de pessoas privadas e não é comunista revolucionário. Claro que é. Mas, cara, você olha pra uma época e olha pra hoje, é deprimente. 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 De verdade. É deprimente. Deprimente. E aí o problema é que a história, ela mesma, é implacável. Porque, olha só, né? O povo não sabe nada de política. O povo não sabe nada. Em resumo, quando um comunista de apartamento não percebe nada de economia, mas já lhe começa a doer no bolso que a inflação lá no Brasil está alta, começa a falar mal de toda a gente, menos daquilo que deveria falar mal, que é da esquerda e de quem anda aí a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, que é o governo. Era aí que ele havia de apontar o dedo ao governo que anda a gastar muito dinheiro e isso faz inflação. É isso. O resumo deste vídeo é: ele está a apontar o dedo a quem não tem culpa em vez de apontar o dedo a quem tem culpa.